manter a calma. O medo deixou de ser uma sensação distante e passou a ocupar cada pensamento, cada passo. A caverna parecia reagir a isso. O ar ficou mais denso e a luz das lanternas começou a perder força, como se fosse engolida pela escuridão ao redor. O homem que nos guiava parou de repente. Quando virei a lanterna para ele, percebi que sua postura havia mudado. Os ombros estavam rígidos demais e a cabeça levemente inclinada para trás, como se algo estivesse puxando seu queixo. Ele ficou imóvel por alguns segundos, escutando. Então começou a falar com uma voz que não era mais dele. O timbre estava mais grave, arrastado, e as palavras saíam devagar, como se precisassem ser empurradas para fora. Ele disse que a floresta gostava de observar as pessoas se perdendo, que a caverna era apenas um dos lugares onde isso acontecia com mais facilidade. Disse que ali embaixo não existia mais diferença entre fora e dentro. As paredes começaram a se mover. Não foi algo violento. Elas se aproximavam lentamente, rangendo de forma quase imperceptível. O chão sob meus pés parecia macio em alguns pontos, cedendo levemente, como terra molhada, embora fosse pedra. Minhas pernas tremiam e eu precisava me concentrar para não entrar em pânico. Foi quando a vi pela primeira vez. A criatura não surgiu inteira. Primeiro, notei o movimento nas sombras acima de nós. Algo se arrastava pelo teto da caverna, utilizando saliências e rachaduras como se fossem membros. Quando a luz alcançou parte de sua forma, meu corpo travou. Ela era grande, longa demais para aquele espaço, com um corpo que parecia feito de segmentos irregulares, como se tivesse sido montado a partir de partes incompatíveis. A pele não tinha uma cor definida, variando entre tons escuros acinzentados, coberta por marcas que lembravam veias expostas sob uma superfície fina e esticada. O mais perturbador eram os rostos. Havia vários, distribuídos ao longo do corpo, alguns parcialmente formados, outros completos demais. Olhos humanos se abriam e fechavam em ritmos diferentes, acompanhando nossos movimentos com atenção doentia. Algumas bocas se moviam sem emitir som, enquanto outras murmuravam palavras quebradas, frases incompletas, lembranças que não eram minhas, mas que soavam perigosamente familiares. A criatura se movia de forma inteligente, calculada. Não atacava, apenas se aproximava, deslizando pelas paredes e pelo teto, reduzindo o espaço ao nosso redor. Cada vez que um de nós desviava o olhar, sentia como se algo tivesse sido arrancado de dentro da minha cabeça, uma memória, uma sensação, algo íntimo demais para ser tocado. O homem à frente caiu de joelhos. O corpo dele começou a se contorcer, os braços se dobrando em ângulos errados. O rosto se esticou, a pele cedendo lentamente, enquanto outra expressão tentava se formar por baixo, empurrando para fora. Ele não gritou, apenas chorou em silêncio, como alguém que entende exatamente o que está prestes a perder. Eu percebi então que aquela coisa não se alimentava de carne. Ela se alimentava de identidade. Quanto mais tempo alguém passava ali, mais ela aprendia a imitá-lo, a usar seus gestos, sua voz, seu rosto. As pessoas perdidas não morriam. Elas eram recicladas, espalhadas pelas paredes, pelos corredores, pelo próprio corpo da criatura. Quando ela se aproximou o suficiente para que eu sentisse um frio profundo atravessar meu peito, tive certeza de que não sairíamos dali todos como entramos. A caverna começou a tremer levemente, como se estivesse respirando. E algo me dizia que aquele lugar ainda não tinha decidido quem ficaria. Não houve tempo para discutir. Quando a criatura avançou mais um pouco, o instinto tomou conta. Corremos pelo primeiro corredor que se abriu à esquerda, enquanto atrás de nós as vozes se multiplicavam, misturando gritos antigos, súplicas recentes e palavras que eu reconhecia demais para serem coincidência. A caverna parecia se rearranjar enquanto corríamos. Passagens se estreitavam, outras surgiam onde antes havia apenas parede sólida. O chão começou a inclinar, forçando nossos corpos a descer cada vez mais fundo. Minhas pernas queimavam e o ar estava tão frio que cada respiração doía. Em certo ponto, percebi que a floresta havia entrado ali. Raízes grossas atravessavam o teto da caverna, rasgando a pedra como se fosse barro. Elas pulsavam lentamente, cheias de vida, cobertas por uma umidade escura. Algumas se moviam quando passávamos perto, roçando em nossas roupas, enrolando-se brevemente em torno dos tornozelos antes de recuar.
As vozes começaram a mudar. Agora elas falavam com clareza, usando entonações familiares. Ouvi meu nome novamente, dessa vez pronunciado perfeitamente, com a mesma cadência que alguém próximo a mim usaria. O som vinha de todos os lados, ecoando dentro da minha cabeça, confundindo meus sentidos. Em certos momentos, eu não sabia mais se estava ouvindo com os ouvidos ou lembrando. Um dos meus companheiros caiu. Quando me virei para ajudá-lo, vi que algo havia se agarrado à perna dele. Não era exatamente um membro da criatura, mas uma extensão, como uma sombra espessa, grudada ao chão e ao corpo dele ao mesmo tempo. A forma começou a subir lentamente, contornando a perna, deixando a pele acinzentada por onde passava. O rosto dele se contraiu de terror. Ele tentou falar, mas a voz saiu errada, distorcida, como se outra coisa estivesse testando suas cordas vocais. Os olhos dele me encararam, implorando, enquanto a expressão começava a mudar, ficando vazia demais. Eu puxei com todas as forças, sentindo uma resistência impossível, como se estivesse tentando arrancar alguém da própria caverna. Por um segundo, achei que conseguiria. Então ouvi a criatura se aproximando. Ela deslizou para dentro do corredor, preenchendo quase todo o espaço. Os rostos ao longo do corpo agora exibiam expressões conhecidas. Vi traços de pessoas que eu amava misturados àquelas formas deformadas. Cada olhar parecia carregado de expectativa, como se estivesse esperando que eu reconhecesse algo. Eu soltei. O momento em que larguei a mão dele vai me acompanhar para sempre. O corpo foi puxado para trás, desaparecendo na escuridão, enquanto a voz dele continuava chamando meu nome por mais alguns segundos, até se misturar completamente às outras. Seguimos em frente, quebrados, sem olhar para trás. A caverna começou a subir, e o ar ficou menos frio. Um cheiro de folhas e terra molhada surgiu, trazendo uma esperança frágil demais para ser confiável. À frente, uma luz fraca indicava uma saída. Quando emergimos, percebi que não estávamos exatamente onde entramos. A floresta ao redor parecia mais fechada, mais viva. As árvores estavam dispostas de forma diferente, os troncos inclinados na nossa direção. O céu quase não era visível, coberto por copas densas que bloqueavam a luz. Foi então que ouvi um sussurro muito próximo do meu ouvido. Ele disse que eu tinha deixado algo para trás, e que a floresta não costumava devolver o que pegava. Caminhamos por horas sem dizer uma palavra. A floresta parecia se estender infinitamente, repetindo padrões de árvores, pedras e raízes de um jeito que confundia a noção de tempo. Cansaço já não era apenas físico. Eu sentia como se partes da minha mente estivessem faltando, como lacunas difíceis de identificar, mas impossíveis de ignorar. Em certos momentos, eu esquecia por que estava ali. Esquecia quantos éramos no início. Precisava olhar para os rostos ao meu redor para lembrar que aquelas pessoas ainda existiam. Quando finalmente alcançamos uma trilha reconhecível, a sensação de alívio veio misturada com desconfiança. O caminho parecia real demais, organizado demais, como algo cuidadosamente montado para nos tranquilizar. Nenhum de nós comemorou. Apenas seguimos, guiados pela necessidade de sair daquele lugar antes que ele mudasse de ideia. Ao deixar a floresta, o mundo parecia errado. As cores estavam levemente apagadas, como se alguém tivesse reduzido a intensidade da realidade. Sons comuns, como o vento e passos no chão, demoravam a chegar até mim, ou chegavam distorcidos. Eu falava, mas às vezes não reconhecia minha própria voz. Nos dias seguintes, comecei a perceber as consequências. Espelhos passaram a me incomodar. Meu reflexo parecia atrasado em relação aos meus movimentos, copiando meus gestos com uma fração de segundo de atraso. À noite, eu acordava com a sensação de estar sendo observado por dentro, como se algo ocupasse o espaço entre meus pensamentos. Sonhava com a caverna com frequência. No sonho, eu não estava preso. Eu caminhava livremente pelos corredores, conhecendo cada curva, cada parede. As pessoas nas paredes me cumprimentavam com familiaridade, como velhos conhecidos. A criatura me observava à distância, sem hostilidade. Ela estava satisfeita. Foi então que comecei a ouvir as vozes de novo. Dessa vez, não vinham de fora. Elas surgiam nos momentos de silêncio, sussurrando lembranças que eu não tinha certeza se eram minhas. Em algumas noites, eu repetia frases em voz alta sem perceber. Palavras ecoavam na minha mente como algo ensaiado.
Entendi tarde demais o que havia deixado para trás. A criatura não precisava manter todos ali. Ela precisava espalhar partes de si para além da floresta. Precisava de olhos, vozes e memórias no mundo exterior. Pessoas que voltassem carregando fragmentos daquilo que vive nas profundezas. Agora, sempre que entro em um lugar silencioso demais, sinto a mesma pressão na cabeça, a mesma atenção invisível. Como se a floresta ainda soubesse exatamente onde eu estou. E talvez saiba. Por quê? Às vezes, quando fecho os olhos, tenho a certeza absoluta de que não fui eu quem saiu da caverna. Foi apenas algo usando o que sobrou de mim. Eu entrei na floresta no fim da tarde, acreditando que teria tempo suficiente para atravessar antes do anoitecer. O mapa indicava uma trilha simples, usada por caçadores anos atrás, mas abandonada depois que a região foi interditada. No começo, tudo parecia normal demais. O chão coberto por folhas secas, o cheiro de madeira úmida, a luz do sol filtrada pelas copas altas. Depois de alguns minutos caminhando, percebi que o silêncio era excessivo. Não havia insetos, nem o som distante de pássaros. Meus próprios passos pareciam abafados, como se o chão absorvesse o ruído. As árvores eram altas e finas, com troncos levemente curvados, inclinando-se para dentro da trilha, criando a sensação de um corredor vivo. Continuei andando, mas a trilha começou a mudar, não de forma brusca. Curvas suaves surgiam onde antes o caminho era reto. Certas árvores pareciam se repetir, idênticas demais para serem coincidência. Em um momento, vi uma marca em um tronco, um corte antigo em forma de linha vertical. Alguns minutos depois, vi a mesma marca novamente, na mesma altura, com a mesma textura ao redor. Meu estômago se contraiu. Tentei voltar. Girei o corpo, seguindo na direção oposta, mas a floresta não respondia como deveria. A trilha atrás de mim era mais estreita e as árvores estavam mais próximas. O ar parecia mais frio, e uma pressão estranha começou a se formar no meu peito, como se o ambiente estivesse esperando alguma reação minha. Foi então que ouvi passos. Não vinham da trilha, mas de dentro da floresta, entre as árvores. Passos lentos, cuidadosos, acompanhando meu ritmo. Sempre que eu parava, eles paravam. Sempre que eu andava, eles recomeçavam, mantendo uma distância calculada. Chamei por alguém, minha voz soando fraca demais. Não houve resposta imediata. Apenas depois de alguns segundos, ouvi meu próprio chamado sendo repetido, vindo de outra direção, com a mesma entonação, mas errado o suficiente para me causar arrepios. Entre as árvores, vi uma figura. Era uma pessoa parada, imóvel, parcialmente coberta por sombras. Quando dei alguns passos à frente, percebi que o corpo estava torto, como se os ossos não estivessem alinhados corretamente. A cabeça estava levemente inclinada, os braços pendendo de forma artificial. Ela começou a andar na minha direção. O movimento era irregular, como alguém que ainda estivesse aprendendo a usar o próprio corpo. Conforme se aproximava, notei que o rosto parecia vazio, os olhos abertos demais, refletindo a luz de forma opaca. Quando ela falou, entendi que não estava sozinha naquela floresta, e que aquilo não estava tentando me assustar. Estava me guiando. Eu recuei instintivamente, sentindo cada músculo do corpo tensionar. A figura continuou avançando, sem pressa, como se tivesse certeza absoluta de que não havia necessidade de correr. O modo como os pés tocavam o chão era errado, quase deslizando, e o tronco se inclinava levemente para frente, como se algo invisível puxasse o corpo. Quando a luz alcançou melhor o rosto, percebi que não havia expressão alguma ali. Os olhos estavam abertos, mas não focavam em mim. Pareciam olhar através, como janelas sujas demais para refletir qualquer coisa. A boca se abriu devagar, formando um sorriso que não combinava com o resto do rosto. Ela falou meu nome. A voz saiu baixa, sem emoção, como alguém lendo uma palavra sem entender o significado. Meu coração disparou. Eu nunca tinha dito meu nome em voz alta desde que entrei na floresta. A trilha atrás de mim parecia ainda mais estreita e as árvores se inclinavam, rangendo suavemente, como se estivessem se ajustando para fechar o espaço. Virei e comecei a andar rápido, depois correr. Os passos atrás de mim se multiplicaram. Não era mais apenas uma pessoa.
Eu conseguia distinguir diferentes ritmos, alguns mais pesados, outros quase arrastados. Entre as árvores, sombras se moviam paralelas à trilha, acompanhando minha corrida sem nunca sair completamente da cobertura do mato. A floresta começou a mudar de cheiro. O aroma de folhas e terra deu lugar a algo mais antigo, mais seco, como madeira apodrecida que ficou tempo demais enterrada. O ar parecia entrar pesado nos pulmões, dificultando a respiração. Cada inspiração vinha acompanhada de uma sensação de urgência, como se o próprio corpo soubesse que parar não era uma opção. Em um ponto da trilha, encontrei outra pessoa. Ela estava sentada contra uma árvore caída, com os joelhos dobrados e os braços soltos ao lado do corpo. A cabeça pendia para frente, o cabelo cobrindo parcialmente o rosto. Por um instante, senti uma onda de alívio. Não estava mais sozinho. Quando me aproximei, ela levantou o rosto. Os olhos estavam completamente opacos, sem brilho algum. A pele parecia rígida, esticada demais sobre os ossos. Ela se levantou com um movimento brusco, quase mecânico, e deu um passo na minha direção. A boca se abriu, mas a voz que saiu não era dela. Era a minha. Ela repetiu frases que eu havia dito minutos antes, com a mesma entonação, as mesmas pausas. Meu próprio medo devolvido para mim. Sem compreensão, apenas imitação. Senti um frio subir pela espinha ao perceber que aquilo não estava tentando se comunicar. Estava praticando. Continuei correndo, ignorando a dor nas pernas. A trilha começou a se dividir em caminhos estreitos demais, alguns terminando abruptamente em troncos fechados, outros voltando para o mesmo ponto. Em todos eles, havia marcas no chão, pegadas antigas, sobrepostas, indo e vindo sem lógica. Era ali que as pessoas se perdiam. Não por falta de direção, mas porque a floresta aprendia rápido demais. Aprendia vozes, gestos, nomes, e depois passava a usá-los como isca. Quando tropecei e quase caí, ouvi algo se mover muito perto do meu ouvido. Uma respiração que não era humana, lenta e profunda, misturada ao farfalhar das folhas. E naquele instante, tive certeza de que a perseguição não era para me capturar, era para me cansar. Minhas pernas já não respondiam direito. Cada passo era pesado, como se o chão estivesse tentando me segurar. A floresta à minha volta parecia mais fechada, as árvores formando arcos naturais sobre a trilha, criando um túnel vivo que limitava minha visão. A pouca luz que ainda existia mal conseguia atravessar as copas. Foi então que percebi que os passos haviam parado. O silêncio voltou de uma forma abrupta, quase agressiva. Meu corpo continuou correndo por alguns metros antes que eu percebesse que não estava mais sendo seguido da mesma maneira. O ar ficou denso, carregado de expectativa. Parei, apoiando as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, com a sensação constante de que havia cometido um erro ao desacelerar. Algo se moveu acima de mim. Não ouvi galhos quebrando nem folhas sendo pisadas. O som era diferente, como madeira sendo pressionada lentamente, rangendo sob um peso calculado. Levantei o olhar e vi uma forma escura se deslocando entre os troncos, alta demais para ser humana, movendo-se com uma fluidez impossível para algo daquele tamanho. A criatura não tinha um contorno fixo. Partes do corpo pareciam se formar e se desfazer conforme ela se movia, como se estivesse se ajustando ao espaço ao redor. A superfície era coberta por uma textura semelhante à casca de árvore, misturada a áreas mais lisas, que refletiam a pouca luz de maneira irregular. Em alguns pontos, galhos emergiam do corpo, dobrando-se como membros improvisados. Quando ela desceu um pouco mais, vi o rosto, ou melhor, os rostos. Havia vários, distribuídos de forma assimétrica ao longo da parte frontal da criatura. Alguns pareciam incompletos, como máscaras mal terminadas. Outros eram reconhecíveis demais. Olhos humanos piscavam de forma descoordenada, acompanhando meus movimentos com atenção silenciosa. As bocas se abriam e fechavam lentamente, ensaiando sons que ainda não estavam prontos para serem usados. Ela não avançou. A criatura permaneceu ali, observando. Cada movimento me parecia ser registrado, analisado. Quando dei um passo para trás, um dos rostos repetiu o gesto com atraso, como se estivesse testando a reação. Um sussurro atravessou a floresta, usando a minha própria voz, repetindo palavras desconexas que eu havia dito durante a fuga. Entendi então que aquilo não caçava como um predador comum.
Ela aprendia. Cada pessoa perdida, cada perseguição, era parte de um processo. A floresta não impedia a fuga à força. Ela estudava até saber exatamente como guiar alguém para onde queria. Quando tentei mudar de direção, a trilha simplesmente deixou de existir. As árvores à frente estavam próximas demais, formando uma parede sólida de troncos e raízes. Ao olhar para trás, percebi que o caminho por onde eu tinha vindo também havia desaparecido, substituído por vegetação densa e silenciosa. A criatura começou a se aproximar. O chão tremia levemente a cada movimento, mas não de forma violenta. Era um avanço controlado, inevitável. Os rostos agora imitavam expressões humanas com mais precisão. Vi medo, curiosidade e algo que se parecia perigosamente com satisfação. Quando ela parou a poucos metros de mim, senti um frio profundo atravessar meu corpo. Não era apenas físico. Era como se algo estivesse tentando se alinhar dentro da minha cabeça, ajustando pensamentos, memórias, reações. Foi nesse momento que percebi que correr havia sido apenas a primeira fase. Agora, a floresta queria conversar. A criatura se aproximou o suficiente para que eu sentisse o cheiro vindo dela. Não era um odor comum, mas uma mistura de madeira antiga, terra úmida e algo mais seco, quase estagnado, como preso há muito tempo em um lugar fechado. Meu corpo inteiro tremia, e cada instinto gritava para correr, mas não havia mais para onde ir. Os rostos ao longo do corpo começaram a se mover de forma coordenada. Alguns me observavam fixamente, outros se voltavam para as árvores ao redor, como se estivessem se comunicando silenciosamente com a floresta. Um deles abriu a boca e falou, usando minha voz com uma precisão desconcertante. Ela disse que eu estava indo bem. As palavras ecoaram dentro da minha cabeça, não como som, mas como pensamento. Senti uma pressão intensa atrás dos olhos, seguida por uma sequência de imagens desconexas. Fragmentos de memórias que eu reconhecia misturados às cenas da floresta, trilhas que eu nunca tinha percorrido, pessoas que eu nunca conheci. Ao redor, entre as árvores, vi as outras figuras surgirem. Eram pessoas, ou tinham sido. Os corpos se moviam de forma rígida, com gestos ensaiados demais. Algumas paravam no meio do caminho, virando a cabeça em ângulos desconfortáveis, observando a criatura com atenção absoluta. Quando me notaram, repetiram expressões que eu estava fazendo segundos antes, copiando meu medo como um reflexo. A floresta começou a se fechar. Raízes emergiam do solo lentamente, enrolando-se umas nas outras, criando uma espécie de círculo ao nosso redor. O vento não entrava ali. O som parecia abafado, distante. Era como se aquele espaço tivesse sido isolado do resto do mundo. A criatura estendeu uma das extremidades do corpo em minha direção. Não parecia um braço propriamente dito, mas uma projeção formada por galhos, casca e algo flexível demais para ser madeira. Quando tocou meu ombro, senti uma dormência imediata se espalhar pelo corpo. Por um instante, não senti medo. Senti compreensão. Vi a floresta do ponto de vista dela. Trilhas se formando e se desfazendo, pessoas entrando e saindo, decisões sendo repetidas até perderem o sentido. Entendi que aquilo não queria destruir. Queria preservar padrões, guardar comportamentos, vozes, reações, manter tudo funcionando da mesma forma. Foi nesse estado que ouvi um som distante, diferente de tudo até então. Um ruído mecânico, fraco, mas persistente. Um motor. A distração foi suficiente. A pressão na minha cabeça diminuiu e o toque da criatura perdeu força. O círculo de raízes começou a se afrouxar. Aproveitei o momento sem pensar, me jogando entre duas árvores que ainda permitiam passagem, rasgando a roupa, sentindo a pele arder ao contato com os galhos. Atrás de mim, ouvi as vozes se desorganizarem. A floresta parecia confusa, como se algo tivesse saído do roteiro. Corri sem olhar para trás, guiado apenas pelo som distante que agora crescia. Um veículo, uma estrada, qualquer coisa que não pertencesse àquele lugar. Enquanto avançava, sentia algo se desprender de mim. Não fisicamente, mas como um pensamento arrancado à força. Uma memória, um reflexo, uma parte que não consegui identificar. Eu estava saindo, mas algo ficava para trás. Eu saí da floresta ao amanhecer. A estrada surgiu de forma abrupta, como se tivesse sido colocada ali de propósito no último instante. Um carro passou, diminuindo a velocidade ao me ver.
mas não parou. Eu não o culpei. Eu devia parecer errado demais para inspirar confiança. Quando finalmente alcancei ajuda, ninguém fez muitas perguntas. Disseram que eu estava desidratado, confuso, em estado de choque. Aceitei tudo em silêncio, porque não havia palavras suficientes para explicar o que tinha acontecido sem parecer delírio. Nos dias que se seguiram, tentei retomar uma rotina normal. Dormir, comer, falar com pessoas. Mas algo sempre escapava. Às vezes, eu começava uma frase e esquecia como terminá-la. Em outras, repetia palavras que não lembrava de ter aprendido. Pequenos lapsos, fáceis de ignorar, se eu quisesse. À noite, porém, a floresta voltava. Não em sonhos completos, mas em fragmentos. A sensação de trilha se reorganizando, de árvores se movendo lentamente para bloquear caminhos. Em certos momentos, eu acordava com o cheiro de terra úmida no quarto, mesmo com as janelas fechadas. Foi diante do espelho que percebi o pior. Meu reflexo demorava a acompanhar meus movimentos. Um atraso sutil, quase imperceptível, mas constante. Quando eu inclinava a cabeça, a imagem fazia o mesmo um segundo depois, como se estivesse decidindo se deveria me copiar. Passei a evitar áreas verdes. Parques, praças, qualquer lugar com árvores muito próximas me causava uma ansiedade difícil de controlar. Em algumas ocasiões, jurava ouvir passos me acompanhando, mantendo distância, no mesmo ritmo que os meus. Entendi, tarde demais, que a floresta não precisava que eu ficasse. Ela precisava que eu voltasse diferente. Algo nela aprendeu comigo, e algo em mim aprendeu com ela. Agora, sempre que alguém fala em trilhas perdidas ou pessoas que desapareceram entre árvores, sinto um impulso estranho de explicar caminhos, de orientar, de guiar, como se parte de mim ainda estivesse lá dentro. E talvez esteja. Porque, às vezes, quando fecho os olhos, não me vejo andando por uma estrada ou por uma cidade. Eu me vejo parado entre árvores que lentamente começam a se mover. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!